Sim. Como funciona o IR2104? Este trabalho irá mostrar o funcionamento do CI IR2104 e será mostrado um exemplo prático de como interligar esse componente com um microcontrolador. O IR2104 é um circuito integrado para o acionamento de transistores do tipo MOSFET e IGBT. Características do CI IR2104. O CI IR2104 é similar ao CI IR2102, sendo muito usado para acionamento de MOSFET de potência em circuitos em ponte H. O circuito interno do IR2104 simplifica o circuito de acionamento, sendo mais prático que o IR2102 já visto em outros tutoriais. As principais características desse circuito são: alta isolação até 600 volts, aciona MOSFETs com tensão de gate entre 10 e 20 volts, funciona com circuitos de acionamento do tipo TTL 5 volts, circuitos CMOS de 15 volts e pode ser acionado facilmente por microcontroladores, mesmo aqueles com tensões de 3,3 volts. A grande vantagem desse circuito é que a lógica interna impede o acionamento simultâneo dos transistores de potência. Esta característica permite que o circuito de controle fique mais simples, pois não precisa se preocupar com os tempos de acionamento dos transistores de potência. Este circuito possui resistências internas ligadas ao zero do circuito de entrada, o que garante a isolação do circuito de acionamento, tornando esse CI prático para usar com microcontroladores. Funcionamento do CI IR2104. O IR2104 possui duas saídas independentes para o acionamento de dois transistores MOSFETs. Estas saídas serão identificadas nesse trabalho como: saída ligada ao lado de alta tensão, ou simplesmente saída de alta; saída ligada ao lado de baixa tensão, ou simplesmente saída de baixa. Cada saída possui dois transistores para ligar e desligar o MOSFET. Para o acionamento de MOSFET ou IGBT em circuitos em ponte. O circuito de acionamento ligado a alta tensão tem o ponto comum flutuante, isto é, o ponto comum não está ligado ao terra. O circuito é especificado para ligar MOSFET e IGBT do tipo canal N. Você deve observar que em aplicações com correntes acima de 3 A é conveniente usar um dissipador de calor no transistor. O circuito de entrada é compatível com circuitos lógicos do tipo TTL e CMOS, e já possui um resistor de pull-down. O IR2104 apresenta um circuito mais simples que o IR2110 e IR2102. O ponto de terra do circuito de entrada do CIR2104 deve ser o mesmo terra do circuito de alta tensão dos transistores MOSFET e do circuito de alimentação do comando, microprocessador. Os pinos de saída para o acionamento do lado de alta tensão são chamados de HO e VS. Estes pinos são conectados entre o gate e o source do MOSFET, gerando uma tensão de aproximadamente VB. O gate deve ser ligado ao HO e o source ao VS. Note que o VS não está ligado ao terra. A alimentação do circuito de alta vem do pino VB, sendo independente do VCC. Na prática, essa segunda fonte é implementada usando a carga de um capacitor, um truque bem interessante. Os pinos de acionamento de baixa tensão são chamados de LO e COM. O LO vai ligado ao gate do transistor de baixa tensão, e o COM vai ligado ao sinal de terra do circuito. A alimentação do circuito de baixa é o próprio VCC de alimentação do circuito. A pinagem é mostrada a seguir. A lógica de acionamento. Os sinais e a lógica de acionamento são mostrados na figura a seguir. O sinal SD é o de habilitação do circuito. Quando este sinal está desligado, as duas saídas de acionamento dos MOSFETs são desligadas. Quando o sinal SD está ligado, o circuito está habilitado.
e o sinal de comando IN liga um dos MOSFETs. Se o sinal IN está desligado, a saída do MOSFET de baixa está ligada. Se o sinal IN está ligado, a saída do MOSFET de alta está ligada. Notar que os tempos para desligar uma saída e ligar outra é totalmente controlado pelo CI. Como a entrada não está ligada diretamente ao VCC, você pode ligar este circuito direto ao microcontrolador. Mas é mais aconselhável usar um circuito isolador. Descrição dos valores máximos. A tabela abaixo mostra os valores máximos a serem usados no CIR 2104. O VCC deve ficar entre 10 e 20 volts, sendo 12 volts o valor típico. A tensão do circuito digital de entrada deve ser da ordem de VCC. Notar que o VS pode ser ligado até o potencial de 600 volts em relação ao terra. O circuito de acionamento. O diagrama abaixo mostra como as saídas são ligadas aos MOSFETs. O truque para gerar a tensão de acionamento de alta isolada do terra é utilizar a carga do capacitor C para gerar esta tensão. Por isso, primeiro o lado de baixa deve ser acionado, fazendo com que QL conduza, e o capacitor C carregue via diodo D com a tensão da fonte VCC. Você consegue isto saindo com o sinal de entrada IN desligado ao ligar o equipamento. Quando o lado de alta for ligado, a tensão para ligar o gate é fornecida pelo capacitor C. Notar que nesse tipo de circuito o tempo que o transistor de alta fica ligado é importante, pois tem que ser menor do que o tempo de descarga do capacitor. Na prática, o valor do capacitor deve ser ajustado para cada aplicação. E você deve ter em mente que o MOSFET tem um circuito de gate praticamente aberto, consumindo pouca corrente. O valor desse capacitor deve ficar entre 40 microfarads e 220 microfarads. Como ligar o CIR 2104 a um microcontrolador? O CIR 2104 pode ser ligado direto à saída do microcontrolador. Mas se você usar um optoacoplador para isolar, evitará que algum imprevisto queime o seu microcontrolador. O circuito abaixo serve de sugestão para ligar um microcontrolador à entrada do CIR 2104, ajustando as tensões dos dois circuitos. O primeiro circuito usa um optoacoplador para acionar os sinais de entrada. Este circuito é o mais seguro. Você também pode usar somente um transistor para o acionamento. Neste caso, é conveniente ligar um diodo em série com a base, para evitar que o imprevisto danifique o microcontrolador. Este circuito é mais simples. O circuito de teste. O diagrama a seguir mostra um circuito de teste. Este circuito pode ser montado e simulado no programa ISIS do Proteus 8.5. O Proteus com versão inferior não tem o componente IR2104. Com o sinal SD desligado, os dois transistores são desligados. Ao ligar o sinal SD, o CI é habilitado, e quem comanda o acionamento é o sinal IN. Quando a chave IN é ligada, a entrada IN é ligada ao positivo. O transistor Q3 é ligado e o LED acende. Quando a chave IN é desligada, a entrada IN é ligada ao terra via resistor interno. O transistor Q1 é ligado e o LED vermelho acende. Observe que, para iniciar o ciclo, o capacitor C1 deve ser carregado. Para isto, pelo menos uma vez, a entrada IN deve ser desacionada para ligar Q1. Assim, é conveniente que o primeiro ciclo ligue a chave SD e desligue a chave IN. Na prática, o pino de SD é ligado direto ao positivo. Para tempos muito grandes de acionamento do transistor Q3,
Talvez os valores de C1, R1 e R2 devam ser aumentados. Isso deve ser feito na prática. Aumentar os valores melhora o tempo de ligado, mas atrasa o tempo de desligar. Se você estiver trabalhando com PWM, esse ajuste tem que ser feito na prática, levando em conta a frequência do PWM. Quanto maior a frequência, menor os valores do capacitor e do resistor. Conclusão. Você viu como funciona o CIR 2104. Agora você pode usar esse conhecimento em circuitos práticos, como a montagem de um circuito para acionamento de motores de corrente contínua em ponte H. Veja na descrição do vídeo o link para esta aplicação. Obrigado. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF, veja o link na descrição. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Obrigado.